Estamos de volta, eu tô aqui com vários papeizinhos, gente, participações que estão chegando através do nosso call center, dúvidas também através das redes sociais, a gente vai esclarecer o maior número de perguntinhas. Obrigada pela participação de todo mundo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Lorena Lembe. A Lorena é otorrinolaringologista e a gente está falando um pouquinho sobre os zumbidos, né, de ouvido, sobre o uso do fone de ouvido. Exato. Então é importante tomar cuidado em relação ao volume. Não deixa no volume máximo, o ideal é o intermediário, né? Ai, Tati, mas eu não consigo saber aqui no meu fone qual que é o médio, o intermediário, para não ficar muito baixinho, eu não ouvir e também não exagerar no volume. Então, uma dica legal, que a própria Lorena disse, o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado, ela não pode ouvir o que você está ouvindo com fone de ouvido, né? Ela sem fone não deve ouvir o que você com fone de ouvido está ouvindo. Então, esse é um teste legal. Qual o volume que você costuma deixar? Coloca. Usa o fone e vai perguntar, né? Para o pai, para a mãe, para o filho, você está ouvindo a música que eu estou ouvindo aqui? Se eles conseguirem ouvir, é porque o volume está alto. Aí você tem que abaixar um pouquinho. E fica de olho, pega no pé do filho, viu? Porque o excesso pode causar problemas, inclusive perda de audição. A gente recebeu aqui várias participações. O Robson Ferreira, de Cerejeiras, Rondônia. Beijo para você, viu, Robson? Legal. Tati, pessoas que perdem a audição em 40% a 60% devido ao barulho excessivo de armas de fogo, isso tem reversão? Muitas vezes, Tati, a perda auditiva, se ela já está instalada, né, o que seria isso? A gente vai confirmar a perda auditiva através do exame de audiometria, tá? Que é a maneira objetiva de confirmar uma perda auditiva, tá? Existem outros recursos, né, atualmente, outros exames eletrofisiológicos que vão diferenciar assim, olha, essa pessoa escuta ou não escuta, tá? Mas a audiometria é um exame que é mais acessível e é tranquilo para a gente confirmar. Se ela persiste, muitas vezes essa perda ela é irreversível. Não tá? consegue. O trauma acústico, né, assim, dos barulhos, explosões, bombas, que ele causa, né? Então, lembrando daquilo que a gente estava comentando, é um mecanismo dinâmico. Então, a onda sonora foi formada, né? Seja pela explosão, qualquer coisa. Então, aquela onda entra lá no seu ouvido, tá? Que é a nossa antena. E o que acontece? A membrana timpânica tá ali para ela vibrar e transmitir esse som, né, uma onda mecânica, para os ossículos, né, e vai fazer todo o processo auditivo. Quando esse barulho é muito intenso, a gente tem mecanismos para atenuar barulho, né? Existem alguns reflexos que modulam, né, assim, para não transmitir tudo de uma vez, porque senão faria uma lesão muito maior. Mas mesmo assim, ainda pode acontecer de causar lesão. Porque Nessa membrana? Não na membrana, tá? Às vezes pode até acontecer da membrana perfurar por esse trauma, mas a lesão acontece na transmissão, né? Existe, né, a cóclea, que é o caracol. Então, esse caracol, lá dentro dele, então a gente vai ter a via auditiva, né? E tem muitas coisas que participam. É um mecanismo muito delicado. É bem complexo, engenhoso, né? Então, lá dentro desse caracol, existem as nossas células que escutam, tá? Amplificam o som e as que escutam, que a gente vai falar que são as células ciliadas, tá? São ciliozinhos. Então, todo esse processo vem do macro e vai para o micro, né? Bem pequenininho, onde tudo vai ser transformado. E são essas células que acabam por receber uma energia muito alta, elas acabam estragando, danificando. São lesionadas. Isso, exatamente. E aí, uma vez que para de funcionar, as células, elas não têm essa capacidade de regeneração, né? Então, o que acontece? Às vezes a célula vizinha, a gente tem milhões de células ali auditivas, a célula vizinha escuta pelaquela que morreu, mas aquela que morreu, que danificou, ela ela não reverte mais. Que pena, por isso é importante o cuidado, né? E às vezes algumas profissões, né, por exemplo, os policiais que precisam passar por aqueles treinos, ou os funcionários, né, daqueles centros de
de treino, de mira de arma, acaba submetendo esse barulho intenso. Não sei se é o caso aqui do Robson, mas obrigada, viu, Robson, pela sua participação, dúvida esclarecida. A Augusta, de Três Rios, Rio de Janeiro, também mandou uma dúvida. Tati, meus irmãos estavam soltando foguete e eu participando. Acho que os fogos de artifício, né? Ela fez a referência aqui ao foguete, deve ser os fogos de artifício. Tive um problema no meu ouvido há muito tempo e ainda hoje eu acordo com um zumbido no ouvido. Poderia me responder o porquê disso? Então, há muitos anos atrás, com os irmãos soltando, né, os rojões, os fogos de artifício, ela teve um probleminha ali e ela relata que depois disso sempre acorda com zumbido. Com zumbido. O zumbido ele pode ser temporário, depois da exposição a um ruído intenso, né, que é o caso dos adolescentes na balada que a gente ficou. Então a dica seria não ficar perto da caixa de som ali, né? É muito difícil convencer o jovem de usar um protetor numa balada, mas assim seria um ambiente ideal. E no caso do fogo de artifício, né, assim, que acabou se tornando persistente esse zumbido, o que acontece? Qual que é o mecanismo, né? Igual a gente falou, o zumbido ele é um sintoma, tá? Ele é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, quando ele aparece, né, seria assim, o ouvido tentando escutar mais do que ele consegue, tá? A gente tentar entender isso. Então, pensando naquela célulazinha que morreu por conta da exposição a um ruído muito intenso, porque ela é muito frágil, o ouvido tenta aumentar essa captação de som e o reflexo disso é o zumbido, tá? Então, o cérebro acaba percebendo esse barulho, tá? Mais do que deveria. Provavelmente ela teve, então, algumas células ali lesionadas nesse episódio com os fogos de artifício, por isso esse zumbido. Isso, por isso esse zumbido. Que aí zumbido. são aquelas células que não foram danificadas, tentando fazer um esforço ali redobrado para conseguir escutar. Né, escutar, e aí nesse processo acontece o zumbido. 90%, Tati, das perdas auditivas, elas cursam com zumbido. Tá? É muito comum o paciente confundir isso, porque ele acha que o zumbido é que trouxe a perda auditiva. E, na verdade, é o contrário. O zumbido é um sintoma de que a pessoa... Da perda auditiva. Ela já tinha perda, pode ser que a perda evoluiu, né? E o zumbido pode evoluir também, mas é o contrário, né? Mais uma dúvida. Ana Elisa, Tati tem uma coceira muito forte nos ouvidos. Não tem como controlar, ela diz aqui. Às vezes eu até machuco usando a haste flexível, né? Aquela que a gente costuma usar para fazer a limpeza, ela usa para coçar. Quando coço muito, chega a ficar com ele meio tampado, ela colocou entre aspas. Escuto muito baixo. O que pode ser? Coceira, diz que escuta baixo, e ela fica com a haste flexível para tentar. Né? Ainda ela está usando o cotonete, eu às vezes escuto algumas, eu falo assim, como os pacientes são criativos, né? Teve outras coisas que as pessoas... As pessoas colocam assim, às vezes tem o que tiver, chave, às vezes palito de fósforo, o grampo é o campeão, grampo de cabelo. Que perigo. As pessoas colocam para coçar. Né? Então, assim... O que pode causar essa coceira? Essa coceirinha, o ouvido, né, a orelha externa e essa partezinha do conduto, eles são revestidos por pele, a mesma pele do corpo todo, tá? E a pele, a gente sabe que ela descama, né? A gente tem o processo da vida dessa pele e é o mesmo dentro do ouvido. Às vezes, a coceira, a maior parte é causada por essa descamação excessiva, tá? Ou existem outras causas, né? Algumas otites por fungo, por isso a importância de passar pelo otorrino para examinar. Para ter o diagnóstico Exatamente. Correto. Mas pelo que ela falou, me sugere, Tati, que ela fala que ela coça e entope, né? Se ela não consultou algum profissional médico que examinou, né, o ouvido dela, parece ser a história de uma rolha de cerúmen. Tá? Porque o que na prática, né, o paciente fica lá coçando e o cerúmen, né, a cerinha de ouvido, todo mundo produz. Né? A diferença é que alguns eliminam mais e outros acumulam mais.
E às vezes o paciente que fica cutucando o ouvido vai empurrando essa cerinha mais para o fundo. Por isso ela ouve baixo, porque está Isso, entupido. entupiu, exatamente. E aí, por exemplo, num otorrinolaringologista, ela passando por uma consulta consegue fazer a retirada desse acúmulo da cera, se esse for o caso. Isso, o motivo, exatamente. A limpeza correta, como deve ser feita? Né? Para a gente fechar aqui com orientações de como a gente deve higienizar corretamente para também não danificar, né? O correto é limpar o pavilhão, né? Que são onde a gente tem essas dobrinhas, à vontade, limpar. Pode ser com cotonete, pode ser com um dedinho, passar sabão, não tem problema, tá? Agora, o conduto auditivo é que é a grande questão, tá? A gente deve limpar o que está só visível, nunca introduzir. E aí que pega, né, doutora? Porque geralmente as pessoas limpam e aí quer encaixar, quer enfiar ali no buraquinho, a haste flexível. Vamos deixar para o otorrino fazer isso. Isso não pode? Não pode. Não pode por alguns motivos, tá? Por exemplo? O risco de você introduzir muito e chegar até a membrana do tímpano, tá? Ah, que é aquela que você explicou. Isso, a membrana ela vai dividir, né, a parte de dentro vamos supor assim, dentro do crânio, da parte que fica externa, né? Então, a gente até divide, né? Existem as otites externas, que estão para fora do tímpano, e as otites médias, que estão lá para a parte de dentro, tá? Então, às vezes, o paciente vai colocar a haste flexível ou algum objeto dentro do ouvido, e ele pode introduzir e perfurar essa membrana. Ele exagera e vai enfiando e perfura. E não é incomum, tá? Os pacientes, eles perfuram mesmo. Isso vai causar, primeiramente, dor, vai diminuir a audição, né? Muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia para reparar essa perfuração, né? O outro motivo, assim, que se a gente passa muito cotonete para remover a cerinha, você deixa essa pele mais exposta, né? Tira a proteção, porque a cera tem a função de ser antibiótica e antifúngica natural, tá? Se você remove muito, você às vezes pode facilitar que seu ouvido seja infectado por algum agente, então vai ter uma infecçãozinha que vai aparecer ali. Só para finalizar, doutora, a gente recebeu uma última pergunta da piscina, diretora? Tá. Pessoas reclamando, por exemplo, quando entra na piscina, aula de natação, parece que a filha de uma telespectadora durante a aula de natação sai com o ouvidinho entupido. E aí ela costuma dar pulinhos com a cabeça virada. Eu fazia isso. Para poder tirar Fica pulando assim, para ver se tem uma outra técnica mais eficiente. Esses pulinhos podem oferecer problema. E por que entope? Às vezes, a própria entrada da água ali no conduto, né? A criança tem o conduto, o buraquinho do ouvido muito pequenininho. Às vezes até com adulto também, né? Acontece. E se tem uma cerinha, porque a cera, ela é oleosa. Então, vamos lembrar que a água e o óleo, eles não combinam. Então, às vezes, a água entrou e ficou presa, porque tem uma cerinha que é oleosa, vai segurar a aguinha lá dentro, tá? Isso porque às vezes é mais difícil de tirar. Eu gosto, Tati, assim, em vez de usar a haste flexível, eu pego o algodão mesmo, uma bolinha de algodão, tá? E eu faço como se fosse fazendo um palitinho, tá? Deixo ela só com algodão. Faço uma cobrinha. Isso, uma cobrinha. Com algodão. Tá? E aí você pode introduzir, porque o algodão não vai machucar, não vai colocar um palitinho ali para poder... Só algodão. É só algodão. E aí pode passar introduzindo ele, porque daí ele vai absorver a água, exatamente. Boa. Se com pulinho não funcionar, vai embora para casa. A criança continua reclamando que está entupido, faz uma cobrinha com algodão. E não deixar muito pequeno, para não deixar o algodão parado lá dentro do ouvido. Exato. Boa. Pode ser o maior possível. Obrigada, viu, Lorena? Amei nossa entrevista. A gente vai divulgar todos os contatos da Lorena, quem quiser tirar dúvidas. Hoje foi uma aula completa, né? Que bom! Sobre aí a audição, além do alerta, importantíssimo em relação aos fones de ouvido, também a limpeza adequada. E às vezes, né, esses mitos e verdades que a gente ouve em relação ao ouvido entupido, zumbido, acho que deu para esclarecer muito durante a entrevista. Que você em casa possa ter aprendido e coloque em prática todas as orientações. E obrigada mais uma vez. E eu que agradeço, rede social da nossa convidada, quem quiser prestigiar, seguir, até mandar outras dúvidas. E o telefone também do consultório. Bom restinho de semana para você, viu? Eu que agradeço. Amei aprender.